Eu quero, em nome da nossa equipe, agradecer a presença dos senhores durante todo este ano, né? Muito importante que vocês vieram e ouvir as palestras. As pessoas que vêm aqui fazer palestra foram designadas pelo Cho-Cho-san. E, embora a gente conheça muito bem, alguns conhecem muito bem os ensinamentos, a gente conhece muitas vezes na teoria e não na prática, né? E muitas vezes, né, não conhece muitas coisas na prática. E ouvir as palestras do pessoal que vem aqui é uma maneira da gente conhecer de que forma essas pessoas estão aplicando os ensinamentos no dia a dia. No dia a dia que é importante, né? E embora a gente saiba muita coisa de cabeça, às vezes a gente não sabe como aplicar isso no dia a dia. E esses palestrantes nos trazem essas experiências, né? Isso é muito importante. Então, essa é a última palestra do ano. A gente agradece muito o prestígio, né, que vocês nos prestigiaram durante todo este ano. E o palestrante de hoje é o senhor Joel Kashiwaba. Ele tomou posse como condutor faz quanto tempo? 1 ano só? 1 ano só. Então, é um Kaicho-san novo, muita gente não conhece, né? Muito bem, então é a oportunidade para a gente conhecer. Esteja à vontade, Kaicho-san. Bom, gente, muito bom dia. Tem que começar. Eu pensei que chovendo assim, intensificando, ia diminuir mais número de pessoas, para a gente ficar menos nervoso aqui na frente, né? Mas infelizmente comparecendo bastante gente aqui, né? E eu gostaria de saber quem daqui não me conhece. Por favor, levante a mão. Sobrenome, mas não me conhece pessoalmente, né? Então, logicamente, minha vida toda até virar condutor da igreja, eu estava fugindo da Tendikyo. Isso porque quando eu nasci como o primeiro filho do sucessor do condutor da Igreja Progresso. Então, meu avô, quando saiu da barriga da minha mãe, já me carimbou na minha testa como sendo o futuro condutor da Igreja Progresso. E aquela situação de ser futuro Kaicho da Igreja Progresso era um grande peso. E quando eu vinha fazer Koshu Shoyokai, o sensei sempre vinha naquele capítulo sobre coisa emprestada e tomada emprestada. Até aí, sobre o nosso corpo, sendo emprestado por Deus Parens, era aceitável. Mas quando falava que o espírito era livre-arbítrio, eu falei, como assim livre-arbítrio se eu já nasci com um futuro já determinado, né? E aí, eu completei agora como Kaicho 1 ano, recebi a permissão em novembro do ano passado. E na ocasião, a gente faz 5 dias de curso antes de receber a permissão pelo Shinba Shirasama. Nesses 5 dias, o Rombo escolhe uns Kaicho-san ali, sensei ali, que falam os Ohanashi, fenomenal. Foram 5 palestras todo dia, de deixar a gente emocionado. Aí o secretário lá pergunta, quem quer desistir agora é o momento. Mas tomado pela emoção, né, as palestras do sensei, não tinha como não aceitar a tomada de posse. Então, foi em novembro, estou completando 1 ano e um pouquinho. Nesse 1 ano de Sendo Kaicho, eu tenho 2 currículos.
na minha carreira como kaicho. São 2 osazukes e 2 retornamentos. Quem quiser fazer o osazu comigo, é só dar um toque que eu compartilho no meu WhatsApp aí. Mas esses 2 fiéis que morreram no Kyokai são os mais antigos, né? Então provavelmente eles ficaram aí firme durante esse primeiro ano do meu como kaicho, para ter certeza que eu não iria desistir de ser kaicho. Então eles ficaram vivos até ter certeza e devem estar lá comunicando aos antepassados que o progresso ainda não faliu. Bom, como eu disse, eu nunca acreditei nessa coisa de livre-arbítrio, né? E como todos sabem, nós nascemos com Inden. Todos nós temos uma predestinação, uma coisa que ficou pendente na vida passada, algo que a gente fez de errado nas vidas passadas, que a gente vem agora corrigir e aprender. Isso se chama Inden. E independente do caminho que você toma, o Inden vai estar lá. Qualquer caminho que você toma. Então, esse livre-arbítrio de você escolher direita ou esquerda, o do meio, na hora que você vai abrindo as portas, o seu Inden vai estar lá te esperando. Que nem tem um caso, eu tenho 2 filhos, 2 meninos. Quando pequeno, eu levava eles para passear no parque. E depois que chovia, né, formava aquela poça d'água. E criança, você sabe, né, ficam tudo doido para passar na poça d'água. E nessa poça d'água tinha uma trilha de pedra, que você se equilibrasse, você poderia cruzar essa poça d'água sem se molhar. Aí o meu filho queria cruzar essa poça. Aí eu falei, papai dá TT aqui, segura aqui na minha mão. Aí ele falou, sozinho. Não, você vai cair, hein? Vai se desequilibrar aí, você vai cair. Então me dá a mão. Não, sozinho. E aí, tá bom, então você vai sozinho. E pisou na pedra, foi andando, desequilibrou e caiu. E abriu o maior berreiro. E a minha esposa ficando brava lá, você não cuida do seu filho, não sei o quê. Naquela situação bem caótica, vem outro meu filho e vem a consolar o meu irmão, o outro filho que estava chorando, né? Na instrução 4, né, Shinbashira-sama, agora eu vou dar uma letra, tá? As pessoas confiam demasiadamente nas próprias forças e são levadas pelas próprias cogitações humanas, vagando na escuridão do espírito. Aí vem a função desse irmãozinho que veio a consolar, sendo a função do nosso Yobokus, da Tendikyo. A principal função, eu acho, do Yoboku é a consolar as pessoas que estão sofrendo, né? Mas não é disso que eu queria falar, não, tá? É só para, de vez em quando, mostrar que eu sou assim mais certinho no Tendikyo, né? Pois bem, quando eu era criança, eu tive estirão com 11, 12 anos, eu já estava com 1,70 m. Então, na aula de educação física da escola, principalmente no vôlei, eu me destacava porque eu era um dos mais altos da turma e conseguia pular acima da rede e dar aquelas cortadas. E participar do campeonato, ia ganhando, ia dando aquele destaque em mim, e o sonho começou a surgir. Nossa, será que poderei ser jogador de vôlei? Sendo jogador de vôlei, talvez possa sair dessa situação de ser futuro Kokensha. E aí, o meu professor nos levou num treino, na época, do time chamado Banespa, ficava lá na Avenida Santo Amaro. E o Brasil tinha acabado de ser vice na Olimpíada de Los Angeles, de 1984. Então, a geração de agora, eles idolatram muito os jogadores de futebol, Neymar, Vini Júnior. E na minha época eu idolatrava aqueles jogadores do vôlei, Renan, William, Bernardo, Montanaro. E eu queria ser igual a eles. E eu só tinha visto eles por televisão, né? Na televisão eles tinham assim mais ou menos
1 palmo, 2 palmos no máximo. Quando eu fui ver o treino deles, eles tinham mais de 1,90 m. O menor tinha 1,90 m. E o resto eram mais de 2 metros. Falei, nossa senhora, como que você é jogador de vôlei? Eu já estava com 11, 12, 13 anos, com 1,70 m, precisaria de 20 centímetros. E normalmente, nós homens crescemos até 18 anos. Então, naquele instante, foi como tomasse uma medalhada no peito, assim, e acordasse para a realidade, né? No vôlei, a medalhada no peito é uma humilhação. No futebol, é quando você toma um rolinho no meio das pernas, né? Então, senti aquele impacto no peito e acordei. Falei, não dá, não vai ser via vôlei que eu vou tentar conseguir safar desse meu destino. Passando do ensino, né, eu fiz ginásio, aí passando para o colegial, né? Antigamente chamava de colegial, hoje nós chamamos de ensino médio. Para quem é coqueixa, quando entra no colegial, começa a contagem regressiva para a tão temida Senchuca. Os veteranos que voltavam lá do Senchuca na época me olhavam assim, você é coqueixa, né? Então vai fazer Senchuca. Então meus pêsames. E assim alguns amedrontavam, né? E para tentar prorrogar um pouquinho, né? Colegial 3 anos. Para tentar prorrogar um pouquinho, eu fui fazer escola técnica, 4 anos. Aí chegou no último ano do 4º ano, meu pai preencheu lá o formulário para fazer o Senchuca. E aí, escondido, meus pais, fui fazer vestibular. Eu não tinha estudado, né? Eu nunca fui bom de estudar. Aliás, eu odeio estudar, né? Mas, por sorte, o vestibular é por alternativa. Então era minha mãe morrer, aí fui lá fazer o vestibular. Em dezembro, antigamente, os resultados do vestibular saíam em jornal. Então fui correndo lá na banca e comprei o jornal. Eu olhei a lista, tinha 700 vagas essa faculdade. E eu estava lá no finalzinho, 690 alguma coisinha ali. E passei assim, sem estudar. Acho que o Deus Pares me ajudou lá na hora para passar nessa faculdade. E aí eu fui mostrar para minha mãe. Minha mãe ficou super feliz. Entretanto, meu pai olhou aquilo lá e me perguntou, é isso que você quer? Eu falei, sim, né? Eu achei que fazendo faculdade de 5 anos, meu pai esqueceria desse curso de fazer Senchuca no Japão. E aí ele, em vez de rasgar o formulário, ele guardou numa pasta e ficou lá. Aí eu fui fazer a faculdade de 5 anos, torcendo que meu pai esquecesse da situação. E aí, na faculdade, eu conheci bastante amigos, entrando na faculdade com poder aquisitivo maiores, porque eu sempre estudei na escola pública, e cheguei na faculdade, era particular. Então, os amigos que estavam em volta tinham um certo poder aquisitivo. E eu montei um dantai, sem ele saber o que era isso. No 3º ano de faculdade, não sei se todos lembram do Plano Real, R$1 virou $1. E aquilo salvou muita gente para ir para fazer o Debagare no período de 3 anos, 1000 dias. Eu acho que foi nos 110 anos do ocultamento físico de Joyson. Até então, né, como o Brasil era muito inflacionado, as pessoas tinham que vender seus bens, pertences, para poder comprar passagem para ir fazer o Debagare. Mas nesse ano, o dólar ficou R$1. E isso facilitou a ida de muita gente para o Debagare. E eu montei esse grupo, falando que se a gente fosse para o Japão, não precisa se eu preocupar com alojamento para dormir. E comer só pagasse o que consumisse. Só que eu não falei que era tsumesha do meu Daikyo. E eu também, em contrapartida, por ser gratuito, tinha que ouvir uma palestrinha de 1 hora e pouco, 9 vezes. Só não falei o que era. Pois bem, reuni um grupo lá de 7, 8 pessoas e fomos lá. Ao chegarmos no Odiba, né, o Shunin Sensei do Tsumesho já preencheu todo o formulário e nós fomos. E eu fiquei todo apreensivo, né? Nossa, eu nem falei nada sobre que tipo de palestra queríamos ouvir. E fomos na primeira palestra. E eles saíram todos sorridentes depois da palestra.
Porque antigamente, não sei como que é agora a palestra de BSEC, antigamente era tradução ao vivo. E tinha um sensei chamado Ishikawa Sensei, que antes da palestra, naquele período antes de começar, ficava contando piada, muito engraçado ali. Aí só os brasileiros dando gargalhada na sala do BSEC. E isso ajudou a amenizar um pouquinho a turma. E, graças a Deus, ouviram as 9 palestras, né? Não reclamaram nada, porque já que alojamento era de graça, acho que eles aguentaram. E fomos receber o Sasuke, né? No Sasuke, eles ficaram mais empolgados em colocar o kimono, porque nunca tinha vestido um kimono, do que receber o BSEC, o Sasuke em si, né? Mas valeu, né? E aí foram 8 o Sasuke em uma cajadada. Aí saiu no jornal lá do Daikyokai, minha foto lá mostrando que qualquer chamado progresso é um grande homem que faz Fukyo no Brasil. E veio a cobrança junto, que vai ter que fazer sem Shoka agora, né? Cheguei no 5º ano, tentei a última tacada para tentar sair dessa situação. Na época, quando eu estava me formando, a fábrica da Honda e Toyota estava sendo montada aqui no Brasil. A Honda na Sumaré e Toyota lá em Indaiatuba. E eu fui com meu amigo lá fazer entrevista. Só que o resultado demorou de sair. E aí já tive que ir para o Nihon porque o Senshuka ia começar. Não tinha jeito, porque o resultado sairia bem depois. Aí eu fui para fazer Senshuka, depois, após o término da faculdade. E, quando eu estava lá no 3º mês do Senshuka, eu liguei para o meu amigo e falei: e aí, você entrou? Não, eu não consegui entrar mais, você foi chamado. Eu falei: putz, olha, avisa a turma aí que o curso é 2 anos, segura a minha vaga aí que eu já volto rapidinho aí, tá? E aí eu fui fazer Senshuka. Quando eu entrei em Senshuka, a diferença de idade era muito grande já, né? Normalmente Senshuka entra as turmas que termina colegial e já entra. Eu entrei depois que terminei a faculdade, então tinha uns 6 anos de diferença com os outros alunos. Tinha sensei que era mais novo do que eu, né? Acho que o sensei era meio chato, dar bronca num aluno que era mais velho do que o próprio sensei. E aí, terminei o Senshuka, já que estava no Nihon, aproveitar fazer todo o curso possível antes de virar Kaicho. Então fui fazer Kente Kosho, né? Kente Kosho, Zenki Koki, e aos 26 anos eu já estava com todos os cursos prontos para virar Kaicho. Ao término do curso, o meu Daikyo Kaicho-sama chega assim: dá para vir aqui no Daikyo Kai? Eu preciso conversar. Aí eu pensei, deve ser para eu agradecer pelo período que fez no Senshuka, ter terminado o Kente Kosho e me despedir, né? Cheguei lá e fui lá cumprimentar o Daikyo Kai-sama, agradeci pela oportunidade de ter ficado no Senshuka, ter vivenciado no Ojiba. E aí ele chega assim: não é assim que você faz a orelha aqui. O agradecimento aqui na Tendikyo, você tem que servir ao Daikyo Kai. Quanto tempo? 6 meses. 6 meses? No total de 3 anos? Aí fiz os cálculos assim: 3 anos, eu acho que ainda daria para voltar ao mercado de trabalho, como eu formei em engenharia, né? Então, ainda daria tempo de voltar, não ficar tão fora, de ficar fora do mercado de engenharia. Pois bem, no término do 6º ano, eu falei: agora acabou, vou poder ir, já estava arrumando minhas malas. Aí daqui a pouco também pediu para mim: daqui a 2 anos será os 110 anos da fundação do Komaki Daikyokai. E como do Brasil é difícil vir gente, eu gostaria que você ficasse aí 2 anos. Aí eu liguei meu pai: pai, tá pedindo para ficar mais 2 anos. Meu pai: vai, fica aí, não vai morrer, ele não vai morrer de fome, então se não vai morrer de fome, fica aí. Aí eu fiquei 2 anos, e foi 2 anos assim, no começo achei assim, bem castigado, mas foram 2 anos que eu aprendi. Eu joguei fora o meu currículo de
de graduação, de faculdade, porque depois que eu voltei, é difícil voltar no mercado depois de 5 anos fora da sua especialidade, né? Hoje meu diploma está lá guardado em casa. Se eu fizer alguma besteira e for preso, né, eu tenho uma cela diferenciada, né? Então para isso está deixado guardadinho ali. Então, nesses 2 anos de Daikyokai, aconteceram várias coisas, não ruins, só boas, tá? Uma Okusan do meu Daikyokai era naturela, nossa, era tudo, tinha que ser orgânico, tinha que ser natural, nada de aditivos artificiais, até onde é. E fui influenciado por isso, e hoje o meu empreendimento que eu tenho é em relação a isso. E segundo, o meu Daikyokai, no ano do centenário, Daikyokai para virar Daikyokai, né, precisa ter no mínimo 50 Kyokais. E hoje, atualmente, meu Daikyokai, acho que não chega a 30. Então não sobe muito Osanai. Não tendo Osanai, na época dos 110 anos, não tinha verba para fazer reforma. E o Shinden do meu Daikyokai ali, já faz foi fundado no Hachijo Shunen, 80 anos, então já tinha uns quase 50 anos. E o Shinden, a parte de madeira do Jodan, assim, era tudo preto, porque antigamente, hoje depois, né, todo mundo limpa com pano seco, mas antigamente as pessoas limpavam com pano úmido, e aquilo limpando com pano úmido, e aí deixando a madeira encardida. Então o Shinden era tudo preto, assim, tudo preto. Aí, na reunião da diretoria lá do Daikyokai, não foi aprovado o sonho do meu Daikyokai-san de reformar o Shinden. Aí eu falei para o Daikyokai-san, já está ruim mesmo, né? Está tudo preto. Deixa eu tentar dar uma lixadinha aí. Se eu fizer cagada, aí vai ter desculpa para o senhor refazer o Shinden, né? Aí eu fui me aventurar a fazer o lixamento de todo o madeiramento do Shinden. E depois de 3 meses, dia e noite, terminava a Sazutomi, tirava tudo, tirava o Sonai, porque formava muito pó, né? E ficava lixando, sem parar. Aí chegava à noite, botava os narimonos no lugar, e após o Yutsutomi, voltava e lixava, ficava até 11h30 da noite lixando. Em 3 meses sozinho, o Shinden ficou, graças a Deus, branco, porque antigamente o pessoal usava madeira muito boa, né? Hoje é tudo fórmica, é maculado, mas antigamente era madeira maciça, então você lixava e aparecia aquela cor original da madeira. E assim, em 110 anos, gastando um pouquinho, a gente pôde realizar a cerimônia no Shinden bem clarinho. Aí meu Daikyokai-sama, ele todo foi falar lá no Hombo, no Kaishoitsu no Hombo, que ele fez a obra da reforma do Shinden apenas com 10 mil reais. Aí isso despertou vários Kaitsu-san de outras igrejas, né? E Kaitsu-san de outras igrejas, querendo saber como foi feito, vieram até o nosso Kyokai, e eu lá que nem me incorporei. Não sei se todo mundo assistiu Karate Kid, né? Dr. Miyagi, Sr. Miyagi ali. Ela fala, olha, para lixar aqui, ó, é assim, ó, na sentido. Não pode lixar assim, é assim, né? No momento de um pouco de orgulho para mim, mostrando como foi feito o Shinden. E de vários Daikyokais, após a nossa da cerimônia, fizeram uma obra assim e deve ter economizado bastante dinheiro nas obras da reforma do Shinden. Bom, voltei ao Brasil e, logicamente, como eu falei, não estava conseguindo arranjar emprego depois de 5 anos. Até pensei em voltar para o Nihon fazer Dekasegi ou trabalhar no Kaigai, quando uma amiga que foi junto comigo naquela época da faculdade para o Nihon recebeu o Sasuke sem saber o que era, sabendo que eu estava de volta ao Brasil, me convidou para trabalhar na empresa do pai dela. E justamente, desde então eu estou nessa empresa. É uma empresa de produtos naturais, de lamen, né? Era o meu sonho de fazer lamen, porque quando eu entrei no Senshuka,
uma coisa que me fascinou muito foi o lamen, né? E quando eu comecei com lamen, já faz quase uns 15 anos atrás, ninguém queria saber de lamen. Eu fabricava os macarrão, batia na porta do restaurante e o pessoal fechava a porta na minha cara. E como eu não conseguia vender macarrão para os outros restaurantes, eu resolvi abrir um restaurante. Esse restaurante, no começo, foi um perrengue. Durante 4 anos, não entrava, acho que 10 pessoas por dia. Porque na concepção nossa naquela época, ainda né? A maioria dos brasileiros, comer coisa quente num país tropical não ia bem, né? Principalmente chegava verão, caía as vendas. E aí, estava no Junkyo, o sensei lá do Daikyokai vem para Junkyo, aqui para o Brasil. E eu levei ele para o restaurante. Aí, quando vem Junkyo, aqui em Shimbashira-sama, Daikyokai-san, eles sempre deixam umas escritas assim, com pincel fundê, né? E lá no restaurante, ele escreveu para mim lá. E até hoje está lá no quadro. Na hora que entra no restaurante, está esse quadro. Em Nihongo, ele falou que não é palavra japonesa, não é da Tenikiana, mas é um ditado muito famoso lá no Japão, que condiz muito com o nosso ensinamento. Em Nihongo é Yorokobeba yorokobigoto ga yorokonde yobinikuru. Em português, mais ou menos, né, traduzindo ao pé da letra, se você sentir alegria, essa alegria, né, essa alegria que você sente, irá alegremente reunir mais outras alegrias e virá de volta para desfrutar a alegria. Meu restaurante estava para fechar, na verdade, né, porque só estava fechando no vermelho. Na hora que eu falei para o pessoal, gente, vamos fechar o restaurante. E nesses últimos dias, em vez de vender lá, vamos vender satisfação para o cliente. Cada cliente, 1 ou 2 clientes que entrar no restaurante, vão fazer essa pessoa ser mais feliz do que quando entrou. E assim foi tentando, e aos poucos, até a pandemia, começou a formar fila. Hoje, gente, depois da pandemia, quem for lá no restaurante tem que ter paciência, é 1 hora de espera, tá? Mas hoje eu falo para o pessoal, a gente não vende lamen. Lamen é apenas o sentimento materializado do nosso sentimento. Então, quando a gente sente alegria, a gente materializa no lamen e a gente oferece no lamen. Então a gente vende alegria, não lamen lá, tá? Bom, tá. Falta um pouquinho. Falta 5 minutos, né, para acabar. Então agora eu vou falar uma coisa para terminar, tá? Eu tinha mais história para enrolar aqui. Na realidade, existe, na verdade, não sei se todo mundo sabe, existe um Wi-Fi divino de Deus Pares. Oyasama, né, lá em Ojiba, ela colocou uma antena chamada Kandodai. Aquele Kandodai é uma antena super tecnológica de 13G, são 13 degraus. Então são 13G. Então nosso celular ele não consegue captar, reconhecer essa rede de Deus Pares. Só o coração, né? No coração a gente consegue captar tanto paz, amor, medo. Depende do que você sintoniza, você consegue captar várias redes. E lá no Ojiba existe um Kandodai que é uma antena. E dessa antena, em vários kyokais tem uns roteadores, repetidores de sinais do Danhon. Inclusive aqui no Daikyo, do Dendocho, tem um repetidor super potente aqui, gente. Se vocês conseguirem sintonizar nessa frequência, aqui no Dendocho é muito eficaz. O nome dessa rede, se quiserem anotar aí, procurar depois, lá no Japão chama Yokigurashi. E aqui no Brasil é um pouquinho mais longo, chama Vida Plena de Alegria e de Felicidade. E ele é gratuito, mas tem uma senha, gente. Tem uma senha. Só que antes de eu falar a senha, tá todo mundo ansioso saber qual é a senha para acessar esse Yokigurashi, né? Eu falar dos sintomas que pode ter quando você fica muito acessado nesse sinal, nessa frequência. Primeiro,
o seu médico vai começar a sentir falta de você, né? Seu médico, seu psicólogo vai começar a sentir falta de você, porque você vai começar a frequentar menos. Você vai ficar menos doente, menos problemas psicológicos, né? Outros sintomas. Outro sintoma é aquela pessoa que era uma pedra no sapato de você, aquela pessoa chata que falava as coisas, fazia as coisas que pegava naquela sua ferida, né? Aquela pessoa você vai começar a ver como um mensageiro divino. Tudo que ele falar, ele fizer, que era contra você, você vai sentir, nossa, ele exatamente falou onde eu tenho defeito no meu espírito, onde tem um problema. E mais outro sintoma é aquela vontade de competir, ganhar de qualquer custo, mesmo puxando a perna dos outros. Vai mudar, os seus sintomas vão mudar para eu quero colaborar, servir, ajudar, sem nada em troca. Esses são sintomas que vocês começam a sentir quando começam a acessar essa rede da vida plena de alegria e felicidade. E a senha, se quiser anotar aí a senha, a senha é gratidão, gratidão, satisfação e salvação. Tudo junto. Pode ser com letra maiúscula, minúscula. O importante é que seja com dedicação e sinceridade. Essa é a senha de acesso a essa frequência de Deus Pares. E cada ano de centenário é o tempo que a gente precisa ficar mais acessado a essa rede de Deus Pares. Então sempre existiu desde que a OESAM implantou aquela antena. 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, a gente tem que estar acessando essa rede por mais tempo. Cada ano que passa, a gente tem que ficar acessando mais tempo. Porque hoje a gente acessa alguns segundos, né? É difícil acessar essa rede. Alguns segundos, acontece alguma coisa lá que você já sai daquela rede, né? Então, eu falei de uma forma meio analógica, de brincadeira, mas para o pessoal mais moderno eu falo assim, né? Para o pessoal que são mais tecnológico, que existe uma frequência divina, né? E dentro dessa frequência também existe a frequência do medo, né? Televisão é um dos casos. Televisão, ele emite muito frequência do medo. Você pode ver esse noticiário, você fica lá com muito medo, lá é guerra, tragédia, vários para lá. E tem, segundo uma psicóloga chamada Anete Guimarães, ela fala que 5 minutos de exposição nesse tipo de notícia demora 5 horas para você desintoxicar, né? O corpo, o nosso cérebro começa a formar dopamina, e ele atinge não só o cérebro, ele entra na corrente sanguínea e começa a afetar o nosso sistema imunológico. E imagina na época da pandemia, que na televisão só era esse tipo de noticiário, morte, número de gente morrendo, não sei o quê, e muita gente que tinha saúde assistindo aqueles noticiários de tragédia da Covid deve ter ficado doente e pegado a doença, né? Então, ou você acessa esse tipo de frequência, ou já existe essa frequência de Deus Pares. Passou um pouquinho, desculpa a brincadeira, mas eu agradeço pela atenção a todos, desejo a todos um ótimo final de ano, e ano que vem é o último ano para 3 anos, 1000 dias, último ano, é o sprint final da nossa maratona aqui. Muito obrigado. Que pena que o tempo não deu para você contar o resto da história, né, João? A sua vida no Senchuca, hein? Nossa, que trajetória. Nunca imaginei que você tivesse ficado tanto tempo no Japão, né? Que beleza, né? Sunao, né? Até de repente fala assim, você tem que ficar mais 2 anos. Eu falei, nossa senhora, como é que pode, né? E aceitou assim, então, de coração. Realmente é uma história muito bonita, Joel, parabéns. E a comparação que você fez também, né?
Realmente, hein? Você tem que botar isso no jornal. Você já escreveu? Eu acho que tem, né? A gente tem que ter tudo escrito, gente. Ele falou tão rápido, não deu para eu copiar. Você, faz favor de colocar no jornal. Esse comparativo que você fez, eu achei muito legal, né? Que temos esse Wi-Fi, né? Então, gente, agora vamos solicitar a Nobuko-san para fazer o comentário da palestra. Onegaishimasu. Bom dia a todos, todas. Para mim é uma grande honra estar aqui fazendo o comentário do Kaicho-san do Progresso. Uma honra, e eu até me sinto meio assim, como é que fala? Eu me sinto um pouco envergonhada de falar depois dessa palestra da manhã, que foi muito boa, né? O Kaicho-san de Progresso, eu conheci ele, pessoal, quando eu fui fazer o seminário de Oyasato. Quantos anos atrás? De uns 30 anos atrás, né? Façam suas contas. Mais ou menos 30 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer o Jun, né? Eu, a Hatsune, não sei se a Sueli está aí, mas a Sueli também, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Jun e está sendo muito bom, foi muito bom ter participado dessa palestra da manhã, porque a gente acaba perdendo o contato, assim, né, das pessoas, e para mim foi muito bom ter ouvido seu relato. Eu havia, na época que eu fiquei sabendo que o Jun foi fazer o Senshuka e depois ficou no Daikyoka e seus 5 anos lá, eu tinha ouvido falar dessa história do Shinden, que ele tinha feito essa, como é que fala, essa determinação de estar limpando toda a madeira, né? E eu ouvi, eu não lembro de quem eu ouvi, e eu ouvi, e na época eu falei assim, nossa, Sugoi, né? Apesar dele ter iniciado a palestra dele falando que ele tentou a todo instante fugir do Tendikyo, né? O Tendikyo já estava dentro dele, né? Durante essa palestra a gente pôde ver que o Tendikyo já estava assim dentro dele, e ele estava exalando isso, né? Principalmente pelo espírito de obediência, né? Quanto ele teve esse espírito de obediência, né? E depois que eu tive a gente perde o contato, tudo, aí eu fiquei sabendo que o Jun virou empresário, né? Empresário da MN, né? E eu tive a oportunidade de comer também o lamen dele lá com o pessoal lá do Haroldo e a Miki, assim, né? Tive a oportunidade de comer o lamen, muito bom, viu, pessoal? Então, se vocês tiverem oportunidade, mandem um WhatsApp para ele, que com certeza ele vai ceder essa 1 hora aí de espera, tá? Eu tenho certeza, ele está sorrindo aqui, pessoal. Eu acredito assim muito, é o que eu acredito, né? Eu acredito assim que mesmo que a gente tente desviar do caminho, mesmo que a gente tente desviar do caminho, dos ensinamentos, das nossas obrigações. Eu nasci, na época era primaz, né? Eu nasci filha do primaz, então eu também sempre tentei seguir o outro caminho, né? Mas mesmo desviando desse caminho, eu entendo que vai chegar o tempo em que a gente vai começar a assimilar os ensinamentos, começar a entender a importância dele, como que ele agrega para a nossa vida, né? E eu acho que esse tempo, ele existe dentro de cada um de nós, ele existe, né? Então assim, o Jun teve o tempo dele, desculpa falar Jun, mas é Kaicho-san, né? Temos que respeitá-lo, né? O Kaicho-san teve o tempo dele, e assim, e ele nunca deixou de fora essa essência que ele tem dentro, apesar dele achar que ele sempre foi, na época ele foi obrigado, né? Então assim, eu entendo que assim, todo mundo tem o seu tempo de amadurecimento, tempo de entendimento, tempo de estar entendendo, assimilando bem os ensinamentos, né? E assim, bom,
Eu vou então deixar assim por aqui o meu comentário. Uma parte da palestra que eu achei muito importante para a gente é o fato de que ele não desistia das coisas, mesmo difíceis, né? Para você ficar lixando o assoalho de um daikyoka, que não deve ser nada pequeno, né? E ficar dia e noite fazendo isso, sei lá, é uma dedicação, uma persistência, né? E também, quando ele abriu a loja, e a loja estava quase fechando, né? Essa persistência a gente não tem. Normalmente, a gente acaba desistindo, né? Às vezes, a menor dificuldade você já está desistindo. Então, é isso que eu acho que foi um grande exemplo para a gente. No caso da loja, foi um ensinamento, né, que ele colocou na prática. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar na vida é que não se pode desistir das coisas com facilidade. É cômodo, é fácil desistir, né? Mas se você leva adiante, realmente é uma coisa assim difícil, mas é necessária. E eu achei muito legal ele também concordar em ficar tanto tempo quando a intenção original dele não era essa. Ele concordou em ficar lá 5 anos. Hoje é muito tempo, né? Então é realmente admirável, né? Que ele tivesse tido tanta persistência, tanta, vou dizer, paciência. Que mais que você teve lá para aguentar tudo isso, né? 5 anos. Porque o Senshuka também não é moleza, não, né? Agora não sei, mas na minha época não era mesmo. Aliás, eu fiz o Senshuka junto com seu pai, né? Não era nada fácil, não. Ainda mais porque a gente não conhecia muito o Nihongo e foi bem complicado. Mas, enfim, eu achei que são vários ensinamentos, né, que ele deixou nessa sua palestra, né, e que a gente deve procurar não esquecer. A gente esquece muito rápido as coisas, né? Eu, pelo menos. Então, não esquecer dessas coisas a hora que você defrontar com esses problemas, né? Que a vida não foi fácil para ele. Ele chegou no que ele chegou, não foi assim com facilidade, né? Como a gente pode até imaginar que fosse. Enfim, foi uma ótima palestra, eu agradeço muito, né? O Kaji-san tem que se retirar, porque tem que trocar o kimono, né? Então, muito obrigada.